Hoje o nosso encontro é com elas, Fernanda e Alane, e comigo, Tâmara Feitosa, psicóloga infantil. E hoje nós vamos falar sobre emoções, organização e financeiro. Claro que esse trio é um excelente benefício, traz um excelente benefício para toda a família. E hoje eu tenho um encontro muito especial, muito esperado, que é com a Fernanda, que é assistente virtual, Fernanda Fernandes, né? Falei meu sobrenome, acho que todo mundo tem. Fernanda Fernandes, formada, né, em administração, e hoje com a Help, assistente virtual, facilita a vida de muitas famílias, né? E a Alane Barbosa, né, trabalha com finanças, com educação financeira, planejamento financeiro. A gente está aqui quase finalizando, né, 2024. Então, a importância de se trabalhar, né, desde já a 2025, né, Alane? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho. Aí, sejam bem-vindas, meninas, nesse bate-papo, né, nesse encontro especial. Tâmara, é um prazer estar aqui com vocês, né? Aprendendo um pouquinho aí com você, a Fernanda, né? Que também tem um papel aí de organizar uma vertente diferente, um pouquinho diferente do planejamento financeiro, mas também vem com essa missão de organizar, de ajudar as famílias nesse contexto, né? De rotina e de organização. Como você bem falou, eu sou a Alane, educadora financeira, ajudo famílias e pessoas a organizarem suas finanças. E como o tema desse podcast já sugere, isso tem uma influência direta nas emoções. Né? E você, enquanto psicóloga infantil, que também cuida dessas famílias, sabe o quanto que é importante essas famílias estarem com as emoções aí organizadas, né? Com essas emoções mais assentadas, e o financeiro ajuda muito nisso. E quando você fala dessas emoções assentadas, organizadas, a gente fala da importância dessa rotina. Essa rotina precisa estar planejada, organizada. E antes de Fernanda falar, para a gente complementar, né, eu trouxe inclusive essa ilustração dessa torre, que é um brinquedo, né, que eu utilizo muito em consultório, que nós somos seres incompletos, né? Na verdade, nunca a gente vai achar que a gente está completo. Eu acredito nisso. E o trabalho hoje de você, né, você, Alane e Fernanda, é justamente esses bloquinhos que vão se encaixando, né, que vai se encaixando na vida das famílias que eu atendo, que vocês atendem. Então, Fernanda, eu acredito que busca muito esse trabalho com essa rotina, para que essa rotina aconteça, para que diminua essa questão da ansiedade, né, do estresse, que uma mãe empreendedora, profissionais autônomos, você entra justamente nessa área, né, Fernanda? Olá, meninas, tudo bem? Boa tarde, Alane, boa tarde, Tâmara. Então, a Help já vem com essa ideia, né, Help, para ajudar as pessoas no sentido do dia a dia, né? O movimento hoje constante, a rotina. Muitos profissionais não têm um tempo especial para a família, para se cuidar, para agregar mais valor ao seu trabalho por conta do tempo para administrar outras demandas, né? E como você mesmo falou, eu venho a ajudar no sentido de uma marcação de uma consulta, uma emissão de um recibo, entrar em contato com o paciente, buscar de alguma forma, conhecendo o propósito do trabalho do profissional, ajudar a diminuir a carga do dia a dia, né? Porque os relatos que a gente ouve é que muitos profissionais hoje não têm um tempo, uma qualidade de vida nem para si, né? Isso. Planeja, né? Ajuda outros, mas muitas vezes falta na própria rotina. E aí é onde você entra, né, Fernanda? Diminuindo essa carga. Isso. É como eu falei, no sentido de ajudar as pessoas, os profissionais, numa emissão de um recibo, numa marcação de uma consulta, atendimento ao paciente, marcação de um paciente. Sim.
Planeja bem essa rotina, não é, Isso, Fernanda? Planeja a rotina junto com quem você atende, justamente para que tenha esse tempo livre, de qualidade agora para aproveitar a família, né? Isso é muito Isso. importante. E que todos nós precisamos, né? Ganhar tempo, né? Organizar para ter um tempo de qualidade. Hoje a gente vê as famílias sobrecarregadas, porque é uma das coisas que a gente não pode guardar, né? Quem guarda tempo? Por isso que a gente tem que saber exatamente como gerenciar o nosso tempo. E por isso que nós hoje estamos aqui falando sobre emoções, que todos, né, da família sentem as emoções, precisa gerenciar as emoções. A rotina, ela traz segurança para a criança e não só para a criança, para os pais. Quando esse pai ele está centrado, ele está organizado, traz o benefício para todos da família. E, meninas, eu estava falando sobre essa ideia, né, que como eu trabalho na base, né, como sou psicóloga, né, infantil, trabalho na base, a gente tem que lembrar que esses pais, que já estão mais ou menos, né, com a torre um pouco mais completa, precisa estar bem. Então, quem direciona não é a criança, quem direciona são os pais. E por isso que hoje a gente está falando que temos esse suporte, né? A Lani traz esse trabalho que a gente fala assim, dá para pegar alguma coisa na internet, eu sento, vou planejar, mas é diferente, né? De um estudo. Você estudou para isso, né, Lani? Para sentar, Lani, para sentar e organizar com a família e ir monitorando. Tem esse trabalho também de ir monitorando dia a dia com toda a família. Esse trabalho... Isso mesmo, Tamara. Eu comparo muito com quando a gente vai numa consulta na nutricionista, né? Sim. Aí a gente vai lá, a nutricionista passa ali quais são os alimentos que a gente precisa para manter o nosso corpo saudável, nosso corpo forte. Mas se a gente não tem aquele compromisso de voltar, qual é a tendência? Foge da dieta. Isso, não é mesmo? Relaxa. Relaxa. Igual também a atividade física. Quando a gente tem ali um personal que todos os dias está esperando na academia, então a probabilidade de deixar de fazer o exercício, o melhor, de fazer bem feito, de não roubar no treino, é muito maior. Não é verdade? A gente consegue manter essa rotina. E com o profissional das finanças não é diferente, né? Além de ter um direcionamento claro, porque o planejamento financeiro, ele é personalizado, ele é individual, ele vai de acordo com a necessidade de cada família, de cada indivíduo. Então, embora as famílias tenham, às vezes, um padrão de vida semelhante, mas cada família vai ter o seu objetivo, tem os seus planos, né? Tem ali metas a alcançar, e o planejamento financeiro vem com esse intuito. Cada família tem o que para ela é qualidade de vida ou não, o que para ela é prioritário ou não. E o planejamento vai atender essa necessidade de cada família de maneira individualizada. E ter um profissional junto vai ajudar a traçar estratégias razoáveis, né, que realmente possam ser alcançadas, como também vai ter esse acompanhamento personalizado, o que vai fazer com que aquela família não fuja da rotina, não fuja daquilo que foi planejado, porque quando a gente faz sozinho, a gente mesmo se auto-sabota, né, dá aquele jeitinho e foge, depois eu volto pro foco, e às vezes acaba não voltando, e esses objetivos ficam pelo meio do caminho. Desculpa aqui. A importância até de um profissional, porque muitas vezes a demanda é tão grande do dia a dia que você acaba ou esquecendo ou tem outras demandas e acaba relaxando, né? E um profissional lhe orientando, lhe ajudando, aí tem a cobrança. Que você sabe também que você tem aquele profissional que tá ali de olho em você. Sim. E que tá, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu tô vendo no nosso diálogo, é que você é realizadora de sonhos, né? Você ajuda a realizar sonhos. Porque, por exemplo, se eu organizo o financeiro, eu tô ali com uma meta. Por exemplo, eu quero viajar. Né? Eu quero ter hoje eu acho que muitas famílias querem, né, ter esse dinheiro. Eu quero guardar um dinheiro, eu quero ter para os imprevistos. Então você tá ali ajudando aquela família ter um alívio, né? E Fernanda já tá no ambiente, no dia a dia, né? Então assim, a carteira de habilitação tá atrasada, então eu vou agilizar o seu serviço. Então marca o horário, que horário você pode, já tem esse horário, esse. Gente, a gente pensa como esse serviço é rico de vocês duas, né? Porque se a gente pensar, isso aí pra gente resolver, a gente tem que entrar no sistema.
é um tempo. Você tem Isso. que acessar. Aí você tem que... muitas pessoas pensam que isso é fácil. Mas o quanto viver com essa ajuda de vocês duas faz com que a gente não saia do trilho. E, consequentemente, as emoções ficam organizadas. Porque, veja, gerenciamento de estresse, gerenciamento de dinheiro, que a gente precisa pagar as contas em dias, tudo isso está relacionado. Até mesmo porque, assim, muitas vezes há uma marcação de consulta, mas às vezes você está no seu trabalho. Você não pode parar aquele trabalho para procurar um profissional para marcar uma consulta. Muitas vezes você liga e diz, não tem que sair procurando outro profissional. Então, demanda um tempo que às vezes o profissional não tem aquele tempo para estar procurando, para estar marcando a consulta, parar para fazer esse tipo de serviço. E o mais importante, que muitas vezes você tem que contratar uma pessoa de carteira assinada. E seu serviço não traz isso. Isso, né? já é um benefício. Ô, Fernanda, e também tem outro aspecto, né? Às vezes, por não ter esse tempo, acaba negligenciando coisas importantes. Perfeito, como, por exemplo, tentei um profissional, tentei o segundo, a rotina vai engolindo mesmo ali, né? E não consegue parar para procurar outros profissionais e vai deixando algo que é importante, que é cuidar da própria saúde, para depois. Isso é bem importante. Eu recebi um relato de uma cliente essa semana justamente sobre isso. Ela disse, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu tenho que ter uma qualidade de tempo para que eu tenha uma agenda para me cuidar, né? É verdade. E aí, imagine, né? A mãe empreendedora que não consegue cuidar de si mesma, como ela vai ter o tempo de qualidade também de cuidar dos seus, que entra na rotina infantil, né? A gente fala da mãe, mas não é só a mulher, o homem também, né? Aqui não é só voltado para a mulher, é para qualquer tipo de profissional que precisa ter um tempo. Isso, é o homem e a mulher, né? Isso. Como eu disse, né? Para liderar, para direcionar essa criança, é a mãe, é o pai, é uma avó, é a cuidadora, né? Uma babá. Então, tudo isso ajuda nessa rotina. Na organização da família. Aí, meninas, eu vou fazer algumas perguntas e eu já sei que a gente já respondeu. Só para você que está em casa perceber, assim, por que a organização da família é tão importante para o bem-estar? A gente acabou de responder, né? Por que é tão importante? Porque traz esses benefícios da previsibilidade, da segurança, né? A criança fica um pouco longe, a gente consegue filtrar esse estresse do dia a dia e diminuir, equilibrar essa questão da ansiedade. Porque a gente sabe o seguinte, que a gente vive num mundo que não vai acontecer da gente ficar sem estresse e sem ansiedade. Até porque a ansiedade tem um lado positivo dela, como o estresse também, porque a gente busca, né? A gente busca outros alvos, a gente busca fazer o que a gente precisa, então é saudável. Mas o que a gente tá vendo é patologias chegando no consultório, justamente porque a gente não tem essa rede de apoio. E vocês entram com apoio com essa família. Isso é apoio. E aí, como a Fernanda disse, vocês não exigem essa questão de carteira assinada, mas é um serviço que acrescenta no desenvolvimento da família. E o que a Alane também comentou e Fernanda acrescentou é que tem um profissional de olho, né? Um profissional para cuidar, de você pegar o celular e falar assim, Fernanda, veja um endocrinologista. Oi, Fernanda, tenta esse exame. Ou Alane, eu mesmo fugi, gastei, tá, então, não, vamos olhar e vamos ver o que que atrapalhou. Então, não tem medo, né, até de falar, errei, vem aqui, vamos consertar e tá anotando, porque às vezes a gente não anota, né, todo o sistema. Então, vocês entram justamente como essa organização familiar, ela traz esse bem-estar emocional. Diga, Fernanda. Não, a importância também da cobrança, porque muitas vezes a demanda é tão grande do dia a dia que você acaba esquecendo. Aí quando chega no final do dia, sim, cadê aquele relatório? Cadê aquele recibo? Para saber que você tem aquela obrigação. Não é que você vai se sentir como é que pressionado, mas você sabe que tem uma pessoa que está ali de olho para que você faça seu trabalho bem feito. E que resulta
em quê? No cliente ficar satisfeito. Isso. Quem procura a gente começa a ficar satisfeito, né? O profissional autônomo, empresários, começa... Porque a gente também... Aliviado, né? Aliviado. Essa é a palavra, alívio. Então, vocês trabalham com realizações de sonhos, metas, que é mais a sua área, né, Alane? Planejamento. Então, sentar para planejar e monitorar. Para ver se... Porque 2025 tá vindo aí, é uma oportunidade da gente. E, né? Tâmara, não é um benefício apenas para curto prazo. Eu digo que o planejamento financeiro, o principal benefício dele é no longo prazo. Né? Qual é o profissional que hoje não deseja, daqui a alguns anos, ter poder usufruir de todo o seu trabalho, né? Com descanso, com tranquilidade. E, obviamente, esse profissional que não, ou essa família que não se planeja para uma aposentadoria, né? Para ter agora esse momento de redução de trabalho ou até mesmo de parada profissional feito com qualidade, né? A gente imagina, se eu perguntar assim, Tâmara, como é que você se imagina daqui a 20 e 30 anos? Talvez uma avó que vai ter tempo de cuidar dos seus netos, sim, com muita tranquilidade, né? E sem se preocupar com o financeiro, sem se preocupar que está ali só ganhando o salário mínimo da aposentadoria e escolhendo o que fazer com aquele salário mínimo. Se paga um plano de saúde ou se compra medicamento. E, infelizmente, Tâmara, é isso que a gente tem visto hoje, né? As famílias, elas perdem um tempo de qualidade juntas porque elas estão preocupadas com assuntos que, com o devido planejamento, não deveria ser motivo de preocupação, né? Então, o planejamento financeiro, ele traz essa tranquilidade no curto prazo, né? Esse gerenciamento do estresse, como você falou, gerenciamento da ansiedade, traz essa previsibilidade financeira também, mas principalmente o benefício no longo prazo. Saber que tá se planejando para ter uma velhice, né? Não sei nem se o termo tá mais certo, que agora ninguém fica mais velho, né? Mas ter aí uma terceira idade, uma quarta idade, que já se fala numa quarta idade, tranquila, né? Financeiramente tranquila. E, claro, financeiramente tranquilo, isso também significa qualidade de vida. E hoje a gente fala muito sobre qualidade de vida. Quanto a gente precisa planejar para ter isso, porque isso não cai no nosso colo, né? Não cai na mesa e fala, então a gente precisa buscar. E hoje o que a gente espera? Profissionais competentes, e que se comprometam com o seu trabalho, porque também a gente vê até os profissionais que faz um determinado serviço sobrecarregado com aquele serviço. O que eu penso, menina, porque eu conheço o trabalho de vocês de perto, é que vocês buscam também a qualidade, né? Por exemplo, um limite de cliente, para que vocês possam atender, supervisionar, porque como a gente precisa, é a mesma ideia que nós temos. Será que a gente precisa abarcar o mundo? Um trabalho humanizado. Humanizado. As pessoas hoje em dia, muitos não têm essa qualidade de cuidar um do outro, de se preocupar, né? Ter uma qualidade para atender bem o outro, entender o que é que o outro está passando. E facilitar. E facilitar. Né? E diminuir a carga. Vocês trazem isso. E como a Alane colocou, existe essa redução de preocupação, né? Com dívidas, com gastos inesperados, justamente sobre a organização financeira. E diminuindo esse estresse, o que é que vocês acabaram de dizer é fato. A gente consegue se concentrar em atividades e momentos de qualidade em família, porque nós estamos falando de famílias, né? Famílias que têm crianças, que é a minha área. É por isso que hoje eu chamei vocês para realmente a gente conseguir cuidar do pouco que a gente atende, né? Daqueles que a gente atende, fazer com que essa torre, principalmente da infância, seja construída com qualidade. Perfeito. Com gerenciamento de estresse. Então, 2 serviços, para mim, super inovadores. Em que sentido? Inovador no sentido das pessoas que vocês são, né? Dos profissionais que vocês se tornaram com cuidado, com qualidade e acompanhando essas famílias para que chegue no final do ano e você chegue com contas pagas, com reserva, né? Uma reserva, com esse orçamento controlado que eu coloquei aqui, uma pauta para que a gente siga e consiga concluir nossa ideia, que isso é muito importante, porque os membros da família vão se sentir seguros, inclusive vai ter aquela férias, né, Alane, que toda a família espera no final do ano. E que isso você também pensa com a família, sim, não é isso? Sim, exatamente, porque, olha só, aproveitar 10 dias, tem até alguns memes na internet, né? Não tem problema, a viagem, pagando um ano a viagem que fiz
de 5 dias, né? Não precisa ser dessa maneira. A gente não precisa ter 5 dias de lazer e passar um ano preocupado com aquela dívida, porque o planejamento financeiro também tem esse objetivo. E em relação aos imprevistos, Tâmara, planejamento financeiro é super importante. Imagine, né? A família ali que tem um filho pequeno requer, né? Ali investimento também financeiro, né? Escola, psicólogo, né? Ali para acompanhamento e desenvolvimento da criança. A criança precisa de outras assistências que os pais precisam investir nisso. Então imagina, de repente um mês que não foi muito bom, ou uma situação mesmo de adoecimento na família, ou uma perda temporária de renda, isso traz estresse, isso traz preocupação, isso pode afetar diretamente a família. Mas com bom planejamento e com todos os, hoje, instrumentos do planejamento financeiro, é possível ter essa tranquilidade mesmo em momentos que causam estresse, mas que esse estresse não se torne tão grande a ponto de atrapalhar ali tanto a rotina, né, financeira, a rotina da família também ali no dia a dia, como também ter esse gerenciamento desse estresse, dessa ansiedade por conta desse imprevisto. Então, é bem importante. E quando você fala nessa questão de, paguei o ano todo, só fiz, assim, 5 dias, né, de viagem. Recentemente eu viajei e tive relatos importantes dessa viagem. Em que sentido? Muitas pessoas não se programam para viajar e até, por que ir? Não vale a pena, a gente tá envolvido naquela rotina super estressante, desgastante. E quando chega lá, a gente fala assim, que bom, eu me esforcei, assim, eu nem quis vir, né? Eu nem quis vir, meu esposo falando, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que a gente precisava disso. Então, a importância da gente se permitir viver isso. Inclusive, hoje de manhã, conversando com o pai, ele falou que eu achei ótimo, até anotei a dica dele. Ele falou, não, Tâmara, eu faço isso de 3 em 3 meses, nem que seja assim, pra Praia do Forte, pra Maceió, pra até... Viagens curtas, aqui mesmo, né? Um final de semana, sim, uma noite, 2. E Tâmara, viagem não é custo, é investimento. É investimento. E que, inclusive, o que a gente pensa, e a gente já fala de um investimento, hoje, você nutrir seu relacionamento, né, seu casamento, sim, é algo que requer planejamento, requer pensar, requer sabedoria, né, Alane? A gente já vê, assim, muita gente falando, né, a mulher tola destrói realmente a casa, mas a sabedoria da família traz muitos benefícios. Sim. E para mim, essa fala da gente hoje, quando a gente fala sobre esses serviços, a gente tá falando de sabedoria. Sim. Porque muitas vezes a gente gasta com coisas supérfluas. Sim. Né? Tâmara, eu queria pegar um gancho aí da sua fala que eu acho bem importante. As pessoas confundem dinheiro com riqueza. E o que você construiu com a sua família, tirando esse tempo com o seu cônjuge, né, tendo esse tempo de qualidade, de conexão emocional, isso é riqueza. Né? São os momentos de riqueza que a gente constrói. Então, o dinheiro, ele serve justamente para isso, para proporcionar esses bons momentos, para colecionar, né, momentos e memórias, exatamente. Então, por isso que investir hoje numa viagem, claro, com o devido planejamento, não é custo, não é jogar dinheiro fora, não é gastando com algo que é supérfluo. Isso vai, aquilo que eu falei anteriormente, do que é prioridade para cada família. Então, se sua prioridade é colecionar bons momentos com a sua família, se a sua prioridade é ter esses momentos mesmo de conexão, momentos ricos de afeto, então isso entra no planejamento como um investimento e não como um gasto. Inclusive, a gente pode pensar que isso traz benefícios, inúmeros benefícios para a família, que inclusive faz com que o casal fique muito mais, né, próximo do outro. Também, não só em viagem, mas eu digo, quando você para conversar sobre isso, você está falando de um aspecto que hoje você não vê muito em famílias, né? Mãe conversando com o seu filho adolescente, o casal conversando com os seus filhos. O que é que eu percebo muito hoje? As crianças direcionando os pais e dizendo o que é que quer fazer, onde quer ir, e você vê muito essa falta de comunicação. Quando você está falando aí sobre essa questão do planejamento, é comunicação. E o que acontece, Alane? Você que vivencia muito isso, e eu vejo mais a parte emocional, e Fernanda dando assistência a essa família para que tudo ocorra, para que tudo aconteça. O que eu vejo? As famílias brigando
e querendo buscar a longo, assim, não construiu na infância e quer buscar na fase da adolescência, quando o adolescente já está em outro caminho. Então, assim, a comunicação, ela faz parte da rotina da família. Você, agora, também um ponto, quando a gente quer falar, não é qualquer hora, em qualquer jeito, a gente precisa planejar um momento até para conversar. Ter essa sensibilidade, não é, Tâmara? Esse tato, sensibilidade. Então, quando vocês entram nesse trabalho e a gente começa a mapear as dificuldades, porque quando chega no final do ano, o que acontece com a parte financeira? Muitos estão sem saber o que fazer com dívidas, casamentos são terminados, né? Existe muito isso, porque se a gente analisar diversas pesquisas sobre separação, a gente vê que o fator financeiro está relacionado, está agregado ali. Claro que... É o principal fator hoje. É o principal fator. A gente já vê assim, com vocês, Fernanda mesmo, eu conheço um pouco de perto e vejo como ela é segura na parte de dinheiro, né? Assim, organizada. Sim, mas tem pessoas que hoje, inclusive, a gente vive por muitas vezes o impulso, o desejo, muitas coisas trazendo, ofertando, sendo ofertado. E se a gente não tiver, Alana, o seu serviço e falar, calma. Tem que ter Quantas vezes, Fernanda, um profissional disse, não, eu quero fazer aquele curso agora. Calma, você ainda não tem esse... Né? Por quê? Porque a Alana já fez a parte do planejamento financeiro. Sim. E aí você sabe que aquele dinheiro não está previsto para aquele curso. Perfeito. E você está ali segurando e a Alana trabalhando nessa outra parte do financeiro. Então, é importantíssimo, né? Promover essa comunicação sobre dinheiro. E o mais importante é que quando você tem essa tranquilidade, você consegue ter tempo para a família, ter tempo para você vive outra realidade. Quando você vê que está tudo planejado, tudo organizado, a rotina, né? Você vai criando uma leveza. Isso, né? Isso. E a gente não adquire isso de um dia para outro, né? De uma noite, assim, já acordou, é uma conquista. O que vocês estão falando, quando a gente fala de educar, né? A gente tá trazendo consciência. Então, muitas vezes, no primeiro ano, a gente vai ter uma demanda, vai ser difícil. Eu lembro que desde 2017, a gente já está em 2024, eu estou estou buscando esse novo estilo de vida. E hoje, coisas que eu fazia lá em 2017, eu já não faço mais. Então, é importante também entender que é um processo. Um processo. Né? A gente busca ajudar e também entender que cada um tem o seu tempo. Né? Peraí, eu não tenho tempo para isso, para fazer esse relatório agora, para fazer essa consulta agora. Mas você está entendendo que tem um profissional ali para estar lhe ajudando, lhe tranquilizando e saber que vai acontecer tudo dentro de uma rotina, dentro de um planejamento. Dentro do esperado. Sabendo que quando a gente organiza, não quer dizer que não tenha imprevistos, que tem que ser tudo muito rígido e que se não seguir, tem que ter a flexibilidade, né? O equilíbrio. Exato. Eu tenho um mentor, Tâmara, que diz que planos foram feitos para não dar certo. Ele fala assim? Ele fala. Planos foram feitos para não dar certo. Mas peraí, parece antagônico com o que a gente está tratando aqui, né? De rotina, de planejamento. Mas quando a gente planeja muito bem, a gente entende que dentro desse planejamento tem que ter o espaço para o imprevisto. Esse planejamento, ele precisa ser elástico. Ele precisa ter esse espaço para um imprevisto, para algo que não estava planejado. Aí agora sim. Então, quando a gente planeja tudo muito amarradinho, sem dar esse espaço para o imprevisto, para algo que não estava no script, digamos assim, aí a gente pode ter um problema maior, né? A frustração. Porque vem a frustração. Aí vem chutar o pau da barraca, né? Exatamente. Agora eu não vou mais não. Desiste. Então, o planejamento ele é importante, mas ele não foi feito para ser seguido à risca. Ele precisa ter essa elasticidade, ele precisa ter esse espaço para o imprevisto. Ótimo. E ter calma, né? Ter calma porque o imprevisto acontece. Então tem que respirar. Sobrevém a todos, né? Tem que respirar, recalcular a rota. Recalcular a rota. Isso mesmo. E pensar e acreditar que sempre dá certo. Sim, eu digo para os meus clientes que a vida é movimento.
A vida é movimento, então a vida está acontecendo, a vida e os seus movimentos, e dentro desses movimentos alguma coisa pode acontecer dentro daquilo que não estava previsto, e tá tudo bem. E tá tudo Tá bem. tudo bem, é um processo, agora vamos ver o que nós vamos fazer com essa novidade, né? Isso. E enxergar dessa maneira traz essa leveza, até que a Nanda comentou, né? Essa leveza, essa tranquilidade de, opa, peraí, não tá tudo perdido. E aí faz com que a gente não desista tão facilmente dos objetivos ali estabelecidos. Perfeito. Ótimo. Quando a gente fala dessa organização, de finanças, de rotina, a gente pensa na comunicação e que todos precisam ter essa clareza de suas responsabilidades. Concorda? Assim, ter uma noção do orçamento familiar. Muitos pais não querem conversar sobre dinheiro com a criança logo cedo. E que parece que tudo é fácil comprar. Não, bota no seu cartão, faz o Pix. O Pix, né? Então, assim, quando os membros, inclusive crianças, quando tem essa noção de que a gente tem uma renda, tem R$50 pra gente gastar com isso, com besteiras, vamos colocar, que a criança gosta, né? De determinadas coisas que não estão no orçamento. Mas você pegar e falar, não, ó filho, você tem esse dinheiro aqui, você tá acabando porque você tá gastando, e a gente já tá no dia 15, vamos supor. A criança precisa ter essa noção, né, Alane? Desse orçamento. Claro que não vai ter os detalhes de uma conversa com o esposo, né? E a esposa não vai ter uma conversa de adulto, mas vai ter uma conversa na linguagem daquela criança, para que evite o quê? Diminua esses conflitos e que traga essa organização. O objetivo dela é trazer equilíbrio, né? Para que toda a família saiba lidar com esses desafios. Verdade, Tâmara. A educação financeira, na verdade, ela tem que começar em casa, né? Infelizmente, a gente não tem isso nas escolas, até mesmo nos cursos de graduação. Quantos profissionais não saem das suas graduações sem saber administrar as finanças do seu negócio, caso ele resolva empreender? Então, assim, a educação financeira do nosso país ainda tem muito espaço para crescer, ainda tem muito espaço, né, para ser desenvolvida. E dentro de casa é onde começa essa educação financeira. Como você citou, a mesada do filho, é ruim dar mesada para o filho? Não, não é ruim. Desde que essa mesada ela venha acompanhada com a responsabilidade de acordo com a idade e com a capacidade de cada criança. Essa criança que sabe administrar bem uma mesada, ela vai saber administrar o dinheiro que ela recebe do seu primeiro estágio, do seu primeiro emprego. Eu costumo dizer que quem não sabe administrar 1.000 não sabe administrar 1 milhão. Né? Então, a criança, se R$50 ali da mesada que o pai dá para ele gastar na escola ou no parquinho no final de semana, se ele não é ensinado a administrar esse pouco dinheiro que ele tem agora, com certeza ele vai ter um reflexo disso na sua vida adulta quando ele começa a administrar suas finanças. Agora, mesmo, Alane lembrando, eu acredito que aconteceu com todas essa aqui. Quando a gente entrar na faculdade, aí vem aquele pessoal do banco, cheque, não sei o quê. Cheque, cartão. Pronto, se você não tiver uma maturidade, uma educação financeira, isso, a gente acaba se perdendo. Aí a gente tem muitos 18 anos aí já com CPF restrito, né? E que inclusive o CPF restrito, que tudo que você faz, a pessoa fala, vamos botar o CPF, né? Me dê o número do seu CPF. Então, CPF é algo que a gente precisa cuidar mesmo. A gente precisa zelar, a gente precisa proteger. E que isso, o que está sendo incutido na cabeça das nossas crianças é que tudo pode, o céu é o limite. Mas quando chega na fase adulta, o mundo não vai oferecer isso. Pode tudo, a hora que você quiser. E aí, o que a gente percebe? Inclusive, na adolescência, se na fase da infância, eu disse, meu pai, tudo ele facilitava. Se era um videogame, era rápido comprar. Se era um tênis, chegava lá e comprava. Isso não vai mudar. Gente, eu vejo muitos pais assim, não planta e depois quer colher. Agora nós, né, a gente, nesse exato momento, a gente tá trazendo essa consciência que a gente precisa plantar para colher. E que, inclusive, a gente quer que nossos filhos sejam bem-sucedidos. A gente tá falando de um tema aqui, organização. Quem é que não quer ter um profissional na sua empresa que seja organizado?
que organização de papéis, quando a gente pensa organização de sua mochila, organização de sua bolsa, né? Organização de sua vida. Da sua mesa, né, Tâmara? O básico, velho, da sua mesa. E aí, quando a gente pensa emoções, isso vai junto. Se um filho já teve uma organização... Um exemplo, hoje você entra na escola, o seu filho é obrigado a ter um celular. Tem que ser o melhor. Se não for o melhor, não tá naquele grupo. Então, cabe a gente, como a Alane falou, a gente orientar os nossos filhos para entender a educação financeira. De base. Ensinar. Eu tenho um de 3 anos e um de 18. Né? E a importância eu já fico pensando na realidade de 3 anos. Como é que eu vou ensinar ele a questão do celular? Quando eu estiver na escola, entender esse processo. Até porque Paulo, né, o seu filho mais velho, já não gosta de dar o celular para um de 3 anos. Não. Ele mesmo já traz. Já tem uma orientação diferente. Vocês, né, da família, já diz que não é para dar o celular para o menor. Mas, às vezes, não é só a família. A família tenta educar de uma forma, mas a sociedade tenta ir para outro caminho. Isso. E que aí, vocês comentando, eu vejo o quanto isso a escola é importante, a questão do conteúdo para Enem, conteúdo, matemática, português, mas isso que a gente vê muitas mulheres, adolescentes, homens, enfim, uma sociedade descontrolada. Porque quer que seu desejo seja atendido de imediato. Então, assim, por que esperar se eu tenho um cartão? Mas aí eu não organizei financeiramente, eu não planejei. E aí quando chega aquela fatura, o que acontece? Eu não tenho dinheiro para pagar. E aí eu vou para o Serasa, SPC. Gera uma frustração. Imagina que coisa constrangedora você ficar recebendo mensagens que você está devendo. E coisa que o pai e a mãe não deu isso. Ô, Tâmara, e hoje o cartão de crédito, ele é um dos principais motivos de endividamento das famílias. Né? É o dinheiro de plástico, né, que a gente chama. É aquela ideia de que eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho o dinheiro de plástico. O virtual. Até para os filhos que não entendem, acham que é só chegar ali. Inclusive, tá sumindo o dinheiro em espécie. Isso. É tanto que um meme que eu tava vendo, a mulher chega para pagar uma compra e dá o dinheiro. Aí o pessoal fica... gerente, vem cá. Você tá sabendo o que é isso aqui? Ninguém mais conhece o dinheiro. Então, as crianças estão achando que tudo é muito fácil. Elas não entendem o processo. Então, o meu como de 3 anos... esse dinheiro? O meu de 3 anos faz um Pix. Então, não sabe o processo. E aí, meninas, vocês conseguem... a gente consegue, na verdade, falar algumas estratégias que a gente pode facilitar, a gente adotar para essa organização financeira, da família, essa rotina. Por exemplo, listar as tarefas do dia a dia. Por exemplo, quais são no caso do seu serviço, Fernanda, da Help, o que está precisando organizar, o que precisa marcar, porque toda família tem algo que precisa fazer um check-up. Sempre tem, assim, mãe, marca o dentista. Isso. Mãe, tô precisando resolver algo na escola. Então, a Help chega junto. Sim, facilita. Isso. E ter esse cronograma de atividades, envolver nas tomadas de decisões, né? A família. Uma coisa que é tão simples, mas, por exemplo, a gente tá hoje é sexta-feira, a gente tá no final de semana aí. E muitas famílias não organizam isso. Aí, por exemplo, às vezes vai para lugar que não podia pegar naquela reserva, assim, daquele dinheiro que era talvez de uma conta, porque não pensou, não, eu não posso ir para uma praia, num bar, mas eu posso fazer um piquenique. Ver formas de não gastar, com sua ajuda, né, Alane? Não gastar aquele dinheiro, mas não ter o lazer. E não deixar de ter aquele momento com a família. Você acha também importante esse planejamento? A importância também, eu acredito que da sabedoria, né, de uma mãe, de um pai, de uma avó, quem esteja administrando a família, né, de conduzir, porque muitas vezes a criança faz, mas eu quero, eu tenho, eu quero, mas eu quero, não é? Então, assim, ter aquela vamos botar assim, paciência, né, freio, de entender, né? De explicar o limite, justamente. É que você mesmo falou, vocês estão falando do limite. E o que é que a gente percebe?
famílias com estresse, então eu não tenho condições emocionais de lidar com aquele limite, porque quando eu coloco o limite, o outro que tá querendo dizer que ganha, que já é dono de si, pequenininho, você já vê que a criança, ela quer dizer que a vida gira em torno dela. Eu quero, mas eu quero. E se você não estiver bem emocionalmente, se não tiver essa rede de apoio, o que é que você faz? Tome, vá. E isso aí vai se acumulando em hábitos, em padrões comportamentais que no futuro não vai gerar o que tanto uma mãe e um pai espera do seu filho. Sucesso profissional. E eu amei, Alane, quando você fala da riqueza. Então, nós somos ricas, né? Podemos dizer que nós somos ricas, porque colecionamos momentos e memórias, né? Para a vida. Isso, então, que é riqueza. Eu amei, porque muitas vezes a gente acha que quem é rico é que quem tem muito dinheiro. Quem tem, né? Não, e a riqueza é isso. A gente não pode confundir dinheiro com riqueza. Dinheiro com riqueza. Então, se liga aí, né? Essas dicas, assista até o final, pra pegar essas dicas e fazer com que você medite esse final de semana e pense sobre essas dicas, né? Então, a gente precisa... Pra gente ir finalizando o nosso momento, a gente precisa de um orçamento realista, concorda? Precisa, Tâmara. Precisa de um orçamento realista, de planos claros e com toda a família contribuindo e colaborando para que esses planos realmente sejam colocados em prática. Isso é muito importante. Aquela sua fala quando você disse que muitos pais não gostam de falar dinheiro na frente dos filhos, né? Ou resolvem as questões financeiras só entre eles. Claro, tem assuntos que realmente devem ficar, isso deve ficar entre adultos, né? Sim. Se os filhos já tiverem também capacidade disso, se os filhos já são adolescentes, é importante sim envolvê-los nesse processo, eles terem a realidade da condição financeira ali da família, de algum desafio específico que a família está passando, mas quando a gente trata da criança, né, ali até os seus 12 anos de idade, então a gente tem que limitar um pouquinho mesmo essas informações, mas não deixar de educar os filhos financeiramente e de envolvê-los nesse processo. Só abrindo parênteses aqui bem rápido, dentro do meu processo, né, quando eu recebo ali a pessoa, a família, tem uma pergunta na anamnese, como foi a sua criação, né? Como é que seus pais lidavam com o dinheiro? Porque é muito claro o reflexo que a educação daquela pessoa, daquele indivíduo, a forma como os pais dela lidava com o dinheiro, como isso reflete agora nos hábitos de consumo, nos comportamentos daquela pessoa, daquela família. Então, é importante sim essa inclusão da criança, do adolescente, no planejamento financeiro da família e que ele já cria consciência dessa educação financeira. Alane, você falando e eu lembrando, o seu trabalho não é terapia, mas é terapêutico, né? Que, na verdade, uma terapia. Né? Eu brinquei, mas em terapia em que sentido? Você traz reflexões da base para que não seja colocado para frente coisas que não deram certo na nossa infância. E quando a gente pensa em dinheiro, quem não quer ter o seu dinheiro para poder nutrir sua família? Comprar coisas do dia a dia, e a gente vê até que o básico tá muito caro. Transporte, né, gasolina, mercadinho, tudo isso precisa realmente de lazer, porque a pessoa não vive só para trabalhar. A gente precisa ter o resultado desse trabalho em memórias, né, em momentos gratificantes. E Tâmara, só pegando um ganchinho aí da sua fala, e é bem verdade, eu sempre digo para os meus clientes, dinheiro não é sobre dinheiro, é sobre comportamento. Então, tem um momento ali que se aquela família ou aquele indivíduo que me procurou, ele não consegue aplicar aquele plano de ação que foi sugerido, se ele não consegue desenvolver aquilo para o que ele está sendo direcionado, entra assim o papel do psicólogo. Porque dinheiro não é sobre dinheiro é sobre comportamento. E muitas vezes esse gasto está associado a um comportamento. Às vezes uma ansiedade. Então, para lidar com aquela ansiedade... É uma patologia, exato, né? Algo mais que precisa realmente dessa condução do psicólogo. Perfeito. Às vezes assim, tô ansioso, o que é que eu vou fazer? Vou gastar. Eu vou no shopping, aí estouro o cartão, aí gera aquela bola de neve. Então veja, não é sobre dinheiro.
É sobre o comportamento. E que eu acredito tanto nisso, meninas, que eu trabalho muito a prevenção. Esse momento que estamos aqui hoje é para plantar. A gente tá trabalhando essa questão de plantar um bom comportamento na família com a rede de apoio, porque muitas vezes a gente não tem nenhum serviço que a gente consegue perceber que ajuda a gente. Então, o desconhecer que existe esse serviço. E aí, você falando sobre comportamento, eu acredito tanto nesse trabalho preventivo da infância, que tem um detetive das emoções, que dentro desse programa de inteligência emocional, eu coloco o Empreende Kids, né? Uma das oficinas é o Empreende Kids. Por quê? Porque trabalha justamente isso, que muitas vezes o pai acha que, não, eu tô levando você porque tá com ansiedade, não, porque tem medo. Mas tem outras coisas que vai desenvolver essa criança, que é um pilar da fase adulta. As emoções, tipo, o que é que eu faço com esse medo? O que é que eu faço com essa ansiedade? E muitas vezes eu recebo criança que, o que é que eu faço? Como? Chego no mercadinho, compulsão, compro qualquer besteira, o financeiro, você tem um gasto, porque comprar besteiras, além do aspecto que não traz a saúde para você, ainda traz gastos financeiros, né? Isso me fez lembrar de um relato. Não foi meu cliente, mas um ex-colega de trabalho, eu fazendo lá minhas postagens nas minhas redes sociais, e ele respondeu meu stories dizendo: você acredita que há 3 anos, quando eu fui analisar os meus gastos, os meus custos, 80% da minha renda estava sendo gasta em iFood. Olha, um adulto. E de onde é que vem isso? De onde é que vem isso? Da infância. Sim. Essa criança ansiosa, que é descontar a frustração, a ansiedade na comida. E isso vai sendo levado para a vida adulta, e isso afeta diretamente o financeiro. Hoje, 2 aspectos que, na verdade, são 3, que eu digo que, que são os vilões do orçamento. Cartão de crédito. E na maioria das vezes, entra o segundo vilão. O que é que tá ali naquele cartão de crédito? Inúmeras compras de iFood. De delivery. Besteira. E por que o cliente consome tanto delivery? Aí entra a parte comportamental. Então, às vezes, é ansiedade, é aquele docinho que precisa. Então, o comportamento tá intimamente ligado a esse resultado financeiro e aos nossos hábitos. O terceiro vilão, então, cartão de crédito, né? Essas comprinhas aí de delivery e o supermercado. É impressionante como famílias perdem o controle nas compras de supermercado. Por quê? A alimentação, o consumo tem sido uma válvula de escape ali para dias estressantes, para essa ansiedade, para essas questões mesmo emocionais. Então, está intimamente ligado. Isso vem da infância, né? Sim. Então, a importância, mais uma vez, a gente construir uma super infância, aquilo tanto que eu acredito que o super, para mim, é isso, é o simples. Coisas básicas, mas que gera um ser humano saudável, dentro do seu limite, porque todos nós lidamos com demandas do dia a dia, que às vezes fogem do nosso controle de saúde, mas que a gente precisa fortalecer essa criança, precisa trazer experiências que virem o quê? Memórias, que crie um alicerce forte para que consiga lidar com as ventanias do dia a dia do nosso mundo. Então, meninas, eu quero assim agradecer muito, porque hoje a gente falou como você está organizando, a gente deu estratégias, na verdade, suporte com a rede que você pode conhecer esses serviços. Eu tô aqui e coloco os melhores para vocês, assim, na verdade, para trazer realmente esse benefício para sua família. E a gente tem que pensar em 2025, o que a gente quer, o que a gente vai trazer de novidade, algo que já é colocado todo ano, todo mundo fala, vamos fazer um planejamento, porque o próximo ano vai ser diferente. Não, vamos começar agora. Esqueça que eu preciso fazer diferença, Não, é fazer diferença no dia a dia. Fazer diferença todos os dias na sua vida. E isso só acontece com o quê, menina? Com planejamento, com suporte, né? Isso é importante, ter esse suporte. E entender que, assim, comece. Né? Nem que seja um pouquinho, mas comece.
Então, são essas pequenas decisões diárias, né? Se começar, que faz a gente iniciar um bom planejamento, né? Começar se reunindo. Esses dias eu vi uma frase, até da Forbes, eu não lembro bem o autor, mas que ele dizia, comece numa sexta, pode começar no final do mês, não espere a segunda, não espere o começo do mês, não espere o começo do ano. Só comece. Né? Independente de dia. O importante é a gente começar. O nosso cérebro não sabe que dia é hoje. Sim. Eu posso começar a academia no sábado. Meu cérebro vai saber que hoje é sábado? Sim. A gente espera muito a segunda pra começar, né? Ou começo do ano. Ou começo do mês. Começo do mês pra fazer tudo. E entender que é um processo. Se não deu certo hoje, comece amanhã. Refaça. Ressignifique. Né? Então, só retomando. Vamos fazer um excelente planejamento hoje. Como elas mesmo lembrou, né? Eu acho que foi algo que foi lembrado. Comece em qualquer dia da semana, mas comece. Em qualquer época do ano. Em qualquer época do ano. Certo? Obrigada. Meninas, obrigada, Tâmara. Obrigada, Alane. Eu que agradeço. Um outro momento, né? Perfeito. E vamos construir famílias sólidas, né? Com bons resultados e com leveza e paz. É isso que a gente precisa. E com a riqueza. Exatamente. Com momentos de riqueza. É, verdade.